Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tá? Esse vídeo eu vou gravar para falar sobre a minha gravidez e um pouco também do meu parto da Ana, tá? Então, eu já convido você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, deixar seu like, tá bom? Isso ajuda bastante a gente aqui. Então, para começo, a gravidez da Ana não foi uma gravidez planejada, não pela gente, pelo menos, né? Foi Deus quem planejou. Eu nem desconfiava, né? Por quê? Porque quando eu descobri que tava grávida, a gente tava com Covid. Foi bem assim, num dos picos da Covid, né? E aí eu achava que os sintomas que eu estava sentindo eram por conta da Covid, né? Tava com muita dor de cabeça, tinha bastante enjoo, eu não conseguia comer nada, nada. Eu passei dias sem conseguir comer nada, só a base de água e assim, mesmo assim eu passava muito mal. Outra coisa foi que eu não podia tomar café. Quem me conhece sabe que eu amo café. E eu não conseguia tomar café, simplesmente não conseguia. Eu passei, bem dizer, a gravidez, mais de metade da gravidez sem conseguir tomar café e eu achava que era por conta da Covid, né? Só que daí eu já tava nos últimos dias, o nosso isolamento acabaria no sábado. E na quinta-feira eu pedi um teste de farmácia. E pra minha surpresa, deu positivo, né? Como eu disse, a gente não tinha planejado. Eu tomava o anticoncepcional, só que foi um descuido um dia e aconteceu, tá? E aí, tá, comecei a fazer o pré-natal, né, da Ana. E nos primeiros exames ali, eu já detectei diabetes gestacional. Comecei a fazer tratamento, né, tratamento que eu digo assim, acompanhamento. Na primeira consulta, a médica, a obstetra, já me encaminhou para outra cidade, que é Tramandaí, que é uma cidade próxima daqui, porque lá tem o pré-natal de alto risco, né? E aí ela me encaminhou para lá. Então eu fazia o pré-natal na minha cidade e fazia o pré-natal no alto risco, em Tramandaí. Porque lá tem toda uma estrutura um pouco melhor, sabe? Eu fiz pelo SUS. Eu tenho o plano de saúde, né, da empresa do meu marido, mas pra questão de gravidez aqui, de pré-natal, o SUS é muito bom, eu não tenho que reclamar. Aí os exames, ecografias, exames de rotina, de sangue, de urina, essas coisas, eu fazia tudo pelo particular daí, né, pelo plano. Mas de restante eu fiz tudo pelo SUS. Passou o tempo, né, da gravidez. Outra coisa também, que eu tenho, o meu tipo sanguíneo é negativo. E o do meu marido é positivo. Eu sou A negativo e ele é A positivo. Da minha primeira gravidez eu também tive que fazer, né, do raio, todo o acompanhamento mensal de um exame de sangue que a gente faz que chama comes indireto, que é para detectar alguma intercorrência, né? Graças a Deus a gravidez do raio correu tudo bem. Assim que ele nasceu já foi feito o exame de sangue nele também para descobrir o tipo sanguíneo dele, que é o mesmo que o meu. Então eu não precisei tomar uma injeção que precisa no pós-parto, né? Caso ele fosse o sangue do pai dele. E na da Ana também eu tive que fazer todo esse acompanhamento, todo mês eu fazia esse comezinho direto, pra ver também se não tinha alguma intercorrência, né? E aí, depois do parto também dela foi feito, só que o dela foi feito já com cordão, sanguezinho do cordão umbilical. Foi feito e também ela tem o mesmo tipo de sangue que eu, tá? Ela também é A negativa, então os dois são. Então, se caso eu tiver uma terceira gravidez, é muito mais perigosa, porque os dois já têm o meu tipo sanguíneo. Então, uma terceira gravidez seria muito maior a chance de vir com o sangue do pai deles, né? E aí, então, não. Então, por conta da diabetes gestacional, eu precisei começar a fazer um acompanhamento com nutricionista também, né? Porque eu tava um pouco acima do meu peso no início da gravidez, então eu também não poderia engordar tanto, né? E comecei a fazer então um acompanhamento com a nutricionista e aí eu precisava tirar o sangue, colocar naquele aparelhinho pra medir a glicose todo dia, de manhã em jejum e 1h30, se eu não me engano, após o almoço, né? Mais ou menos isso. E aí mesmo eu cuidando, controlando a alimentação, né, tudo certinho, a minha glicose continuava dando mais alta em jejum, que não era pra ser, né?
porque eu tava em jejum e ela continuava dando. E aí a médica entrou com o uso de medicamento. Aí eu tomava 2 medicamentos durante a manhã, né? E 2 à noite. E aí a gente foi controlando, né? Fazia ecografia pra ver como é que tava em relação ao tamanho do bebê. No início a Ana sempre era um pouquinho maiorzinha, assim, pra idade gestacional, mas nada de anormal. Com 22 semanas, eu acho que foi 22 semanas, eu fiz a eco morfológica, né? Que é do segundo trimestre. No primeiro trimestre tem a transnucal, né? E daí eu fiz a segunda, a morfológica do segundo trimestre. E tava em pandemia, a gente não podia entrar com acompanhante, entrou só eu. E aí a médica disse que tinha visto uma coisinha estranha e tal. E aí começou a falar, né? A Ana tinha cisto de plexo coroide na cabecinha. Pelo que a médica me explicou, pelo que eu pesquisei também, eram tipo uns coágulos de água, que nosso cérebro banhado a água, e o dela acumulou ali. E a médica me disse que normalmente eles somem até as 28, 29 semanas, mas o cérebro dela, o crânio ali, tava tudo fechadinho, tudo certinho, era só esses coágulos mesmo, né? E aí ela disse que era pra me fazer uma eco um pouco mais pra frente, pra gente acompanhar se tinha sumido ou não. Só que mesmo assim, a gente, não é nada, mas a gente fica preocupada, né? A gente não sabe o que vai acontecer e tal. E tava numa pandemia e, como eu falei, eu peguei Covid bem no início da gravidez. E até hoje a gente não sabe o que a Covid traz, né, pra o feto. Então, tudo isso foi uma preocupação. E aí, mais pras 28, 29, eu acho que eu fiz. A gente fez uma ecografia de novo e, graças a Deus, tinha sumido. Foi um alívio, mesmo sabendo que não era nada muito grave. Mas a gente fica preocupada, né? Foi um alívio quando eu fiz e a médica disse que não tinha mais nada. Até o nome da médica era Ana Caroline também. O da minha Carolina e dela era Caroline. E aí, um pouco mais pra frente, eu fiz outra ecografia que deu também que eu tava com excesso de líquido amniótico. Que isso é uma coisa que, digamos que é meio comum da diabetes gestacional, o excesso ou a falta de líquido amniótico. Fiz, mostrei pra minha médica, ela ficou um pouco preocupada, assim, mandou esperar 2 semanas e repetiu o exame, que graças a Deus deu bom também. Tava tudo normal. Mas pro final da gravidez é feito o exame do cotonete. Aqui na gravidez do Hyland não foi pedido, tá? Isso normalmente é feito de protocolo, mas é mais para mães que desejam ter o parto normal, né? Via canal vaginal. E aí, que era o meu caso, né? E daí esse exame, ó, ele é Streptococcus B, o nome do exame, anotei porque é muito difícil de falar. E aí é feito entre 35 e 37 semanas, se eu não me engano. E eu fiz, e passou uma semana, eu acho que eles mandaram o resultado, o meu deu positivo. O que acontece? Esse exame tu precisa tomar um medicamento durante o teu trabalho de parto, tá? Ele é injetável, é na veia, e é durante o teu trabalho de parto, para não correr risco, acho que é de infecção e contato com o bebê durante o trabalho de parto, tá? Durante a expulsão do feto, né? Do bebê, no caso, já. E aí, mais uma coisa, deu positivo também. Aí fui pesquisar, fui entender o que era, a médica também me tranquilizou, disse que não tinha problema nenhum, que esse medicamento era, só tinha que avisar, quando eu entrasse no trabalho de parto, chegasse no hospital, eu tinha que avisar que eu tinha testado positivo para esse exame, né? E mais uma surpresinha do final. Com 37 semanas, a médica pediu o exame de Covid, mais uma vez, né? Que era protocolo para todo mundo. Eu fiz e fui fazer a minha última ecografia. Fui a Porto Alegre, que é uma cidade onde eu sempre fazia, né? Que fazia uma clínica muito boa lá. E isso foi, eu acho, numa quarta-feira. Na sexta-feira eu tinha consulta lá no Alto Risco, em Tramandaí. Isso foi numa quarta. Fiz o exame da Covid de manhã e já fui direto para Porto Alegre, que eu tinha ecografia no início da tarde. Fiz tudo tranquilo, não tinha sintoma nenhum, não tinha nada. Na sexta-feira, quando eu cheguei pra minha consulta em Tramandaí, tava esperando, faltavam 2 pessoas na minha frente, já era quase meio-dia, cheguei lá às 7 horas da manhã.
me ligaram da Secretaria de, acho que era Saúde, aqui da cidade, para dizer que o meu exame de Covid tinha dado positivo. O que acontece? Eu tinha ido com o transporte da prefeitura daqui. Nesse mesmo momento, ela pediu para mim avisar lá onde eu tava, que eu tinha testado, mesmo eu estando de máscara, tudo certinho, com todos os protocolos certos, álcool em gel o tempo todo lá, né? Mas por ter muita gestante de alto risco, com outros problemas até muito mais graves, né? Pressão, essas coisas, ela pediu para me avisar na mesma hora lá. E eu avisei. Eles já me isolaram numa sala. A médica nem chegou muito perto de mim para me examinar. Eles queriam me internar lá, porque eu já tava de 38 semanas quase, se eu não me engano. Eu tava quase fechando 38 semanas. E ela achou que eu poderia de repente, entrar no trabalho de parto, queria induzir meu parto. Aí a gente foi conversando e tal. E ela me liberou. Só que o que acontece? Ela me liberou e o transporte da prefeitura, eu tinha ido sozinha com ele, né? Ele foi só pra me levar nesse dia. E ele não queria me trazer de volta, porque era o protocolo deles. Ele não queria me trazer de volta. A gente foi num carro, numa Spin, que é aquela de 7 lugares, pra vocês terem noção. Depois de acho que eu esperei mais de uma hora, ele recebeu uma liberação da Secretaria de Saúde aqui da cidade pra poder me levar de volta. Eu tive que vir sentada lá no fundo da Spin, tá? Pra não ter contato com ele, sendo que ele já tinha ido comigo. E eu era sintomática, não tinha nada. Até hoje eu não sei, sinceramente não sei se o exame deu um falso positivo, o que acontece, porque eu sei que também tem gente que não tem sintoma nenhum, mas, né, eu não saía de casa, meu marido não saía de casa. Os únicos lugares que eu ia eram nos exames e consultas. Então, realmente, eu não sei. Mas foi isso. E aí, por eu ter diabetes gestacional também, o meu parto seria até as 39 semanas. Eles não deixam passar, né? Se tu não entrar no trabalho de parto até as 39, eles induzem teu parto. Eu fecharia 39 no dia 10 de agosto. E aí a médica tinha marcado a minha volta lá pro alto risco 10, 11, 12, 13, no dia 14 de agosto, seria na sexta-feira. E o certo seria ela já ter adiantado, né, ter marcado para o dia 10 para mim já internar, para tentar induzir o parto. Só que daí eu já tava tendo muita contração, com umas 38 semanas e pouco, tava tendo muita contração, muita contração. Eu consultei na minha cidade, eu tava com 1 para 2 centímetros de dilatação. Eles me mandaram pra cidade vizinha, Osório. Cheguei lá, foi uma enroleira, uma enroleira. O equipamento que era pra fazer o MAP não funcionava. Eu fiquei até meia-noite esperando e eles queriam refazer o exame. Sim, ó, uma função mesmo. Aí a gente optou por vir embora. E o médico disse que eu não tava em trabalho de parto ativo, né? Tudo que a gente sabe. Voltei embora. E lá, questão que eu entrei particular pra consultar lá. E é todo esse enroleiro, mau atendimento, né? Eu não gostei. Passando, isso foi no meio de semana, eu acho. Aí passou os dias, a gente optou por eu ir consultar em Gravataí, que foi o mesmo lugar que eu ganhei o Highland. Só tenho elogios. Na gravidez do Highland, assim, no parto Highland, foi muito bem atendida por todos os profissionais, desde a recepção até pediatra, todo mundo foi muito bem atendido. E a gente resolveu voltar pra lá, né? Aí, no sábado, eu tava com 38 semanas e 4 dias, eu acho. Sábado, domingo, 38 semanas e 4 dias. E eu resolvi ir consultar lá. Eu ainda tava, tá, em isolamento da Covid dos últimos dias. Cheguei lá, avisei, né, pra consultar, disse que tava tendo muita contração, não sabia se já era de parto ou era os pródromos, né. E aí eles já me colocaram separado, salinha separada, tudo separado pelo protocolo de Covid, né? E aí o médico veio e me examinou. Eu ainda tava com 1 de 2 dedos de dilatação também, não estava em trabalho de parto ativo. E ele me perguntou quando que seria meu parto, né? E aí eu disse que a médica, ele viu na carteirinha que eu fazia o acompanhamento no alto risco. E aí eu disse que a médica tinha marcado pra tal dia, né? Que seria no final da outra semana. E aí ele me disse que não era pra me esperar, que na terça-feira, que seria dia 10, ele estaria de plantão
de manhã e era pra mim ir lá, que ele ia me internar pra induzir meu parto. Que seria o dia que eu fecharia 39 semanas. Tudo certo, isso foi no sábado, né? Voltei pra casa, já deixei tudo pronto, já consegui uma pessoa, minha tia ia cuidar do Raila. E aí, segunda-feira de noite, já deixei tudo pronto, a gente iria almoçar na terça-feira e iria na parte da tarde pro hospital, né? No dia 10 de agosto. E aí, veio a surpresa. A sorte que eu deixei tudo pronto já de noite, né? Porque era uma meia-noite e pouco, a gente deitou pra dormir. Eu deitei, botei o Ryan dormir junto comigo, pra já ir matando a saudade. E eu tentei dormir e me veio uma dor, né? Uma contração, assim, tranquilo, né? Achei que era uma de treinamento. Deu a contração e passou. Aí passou mais uns 5 minutos, não sei se deu isso. Veio outra, mais doidinha, assim. Passou de novo, né? Respirar, passar. Veio 3. Deu 3 contração, assim, mais sequencial, né? A cada 5 minutinhos. Eu tentando dormir, não tava conseguindo. Eu peguei e levantei. Deu vontade de fazer xixi, levantei e fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, que eu fui me limpar, eu vi que o tampão tinha saído. Tampão mucoso, né? Tinha saído. E no que saiu já começou a vir muita contração e muito forte já, tá? Isso já era 1h pouca da manhã, eu acho. Eu lembro que eu até postei no Instagram que achava que a Ana não ia esperar amanhecer o dia, né? Não tava esperando. Ai, gente. Aí as contrações estavam vindo bem fortes e assim como na gravidez do Railo, as minhas contrações sempre são próximas, sabe? O que muda é a intensidade. Só que a da Ana, desde o início, já veio umas dores bem doídas mesmo, foi muito intenso, sabe? E aí eu fiquei em casa, né? Tentei descansar, mas não consegui dormir mais, tava muito doída mesmo, isso já era 2 e pouca, e eu ficava caminhando dentro de casa, ia pra lá e pra cá tomar banho, sabe? Tentar descansar, relaxar, mas estava bem doída. O Hanoi estava tentando dormir também, já não conseguiu mais. O meu cunhado trabalha junto na mesma empresa que meu marido, e aí a gente resolveu já ir pro hospital de madrugada, que era a hora que ele saía já pra trabalhar. Ele saía de Santo Antônio aqui 4 horas, né? E aí a gente já resolveu ir pro hospital nessa hora. Gente, pensa, é 1 hora e quase 1 hora de carro daqui da minha cidade pra o hospital, né? E eu já tava com uma dor insuportável, já tava muito doída, muito doído, muito doído. E o meu medo era chegar lá e a médica me dizer que eu ainda tava com 2 dedos de dilatação. Esse era meu medo. Mas as dores estavam muito, muito intensas e por a gente não saber realmente quanto tempo eu tava, quantos dedos eu tava de dilatação, a gente foi, né? Chegamos no hospital, era 5 e pouquinho da manhã, eu já passei direto na recepção. Eu só fiz a ficha ali, foi muito rápido, já subi. E a médica já veio e me examinou. E eu tava com 5 dedos de dilatação. E aí já foi feita a internação. Até o momento minha bolsa não tinha rompido. Na do Raila não rompeu, fui perdendo líquido ao longo do dia, né? Da Ana até o momento que eu internei também não tinha estourado a bolsa. Eu internei e fiquei um tempo no quarto, lá em Gravataí. Tu interna, tu fica num quarto ali que tem tudo, sabe? Já tem um banheiro, tem televisão, tu já ganha o bebê naquele mesmo quarto. E também tem aonde o bebê fica ali, né? Aquela caminha. Já tem um negócio pra dar banho na criança também. Só caminho. Já tem onde dar banho, embora agora o protocolo seja o banho 24 horas após, né? Pelo menos no hospital lá. Só 24 horas após o nascimento que dá banho. Do Raila também não foi assim. Teve várias diferenças de parto de um pro outro, né? E aí, a enfermeira, uma das enfermeiras maravilhosas, assim, ó. Só gratidão por elas, porque uma mais querida que a outra, ajudaram demais, demais, demais. Ela perguntou se eu não queria ir pro chuveiro, né? Pra bola debaixo do chuveiro. Aí eu fui. Gente, parece que daí que as dores pegaram.
Eu já não aguentava mais, eu já tava verbalizando, eu já tava gritando, eu já não sabia mais o que tava. E nesse meio tempo, o Hanuan tava na recepção, né, esperando a aprovação do plano. E ele não vinha e eu perguntava toda hora pra enfermeira, ai, cadê o Hanuan? Ela disse, ele já tá subindo, ele já tá subindo. E ele não subia nunca. Eu sei que nisso ele chegou no quarto. Eu internei 5 e pouco. Ele chegou no quarto, acho que já era umas 7 e pouca. 7 e pouca da manhã. Isso tudo de manhã. E ele chegou e logo depois eu já saí do chuveiro porque eu não tava mais aguentando. Tava doendo muito, 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 muito. Eu tava sentindo vontade de fazer força. E a médica disse que não era pra fazer força, mas era involuntário. Era meu corpo fazendo força. Eu não tava fazendo, né? Queria fazer. Não, era... Meu corpo tava fazendo força. Aí nisso a enfermeira me ajudou, saiu, perguntou se a minha bolsa tinha estourado. Eu disse que não. E daí ela disse, olha, eu acho que nessa altura o teu corpo já tá pedindo força, né? Daí eu disse, sim, tá fazendo sozinho. Aí ela disse, assim, então, assim, ó, botou um paninho. Eu tava escorada na cama, assim, e ela colocou um paninho no chão e disse pra mim, mãezinha, se der vontade de fazer força, libera teu corpo, tá? Libera teu corpo. Depois que ela falou isso, eu relaxei, porque eu tava me segurando muito pra não fazer força. E daí a dor tava muito insuportável. É muita coisa junto, né? E aí, depois que ela falou isso, acho que deu a segunda contração que eu liberei esse meu corpo, a bolsa estourou. Porque a bolsa estourou, logo depois as médicas, no caso, entraram no quarto e aí veio fazer o exame de toque. Ela pediu pra mim deitar, eu fiz o exame de toque, ela disse, ai, tá com 8 dedos. Isso, 7 e pouca. 8 dedos, já era quase 8 horas, eu acho até. 8 dedos de dilatação. Aí ela disse, espera aqui um pouquinho, deitada, que quando der outra contração, tu faz força pra mim ver de novo. No que, isso foi muito rápido, tá? No que eu fiz força, no que deu a contração, que ela pediu pra me fazer a força, ela disse, tá com 10 dedos de dilatação. Tá na hora de nascer. Gente, aí começou a tortura. Eu disse, tem muita diferença de um parto pro outro, né? Muita diferença. E eu esqueci de falar, assim que eu internei, já foi colocado, que eu avisei que eu tinha testado positivo para aquele exame do cotonete, já foi colocado o medicamento. Foi muito rápido, acho que não deu 5 minutos. Aí elas botaram acesso, né? E foi colocado o medicamento ali muito, muito rápido. Aí depois só ficou o acesso ali. E, gente, nessa gravidez, meu parto foi totalmente natural. Não teve intervenção nenhuma. Não tive ocitocina, eu não tive episiotomia, eu não tive nada, nada, nada. Uso de nenhum medicamento, assim, pra acelerar o trabalho de parto, nada. Muito pelo contrário, assim, nossa, as meninas realmente maravilhosas. Fazia massagem, sabe? Conversava com a gente, as enfermeiras muito maravilhosas mesmo. E aí a médica perguntou se eu poderia ganhar do método tradicional, deitar na cama, por conta da diabetes gestacional. A gente não sabia o tamanho de bebê e tal, né? Se precisaria de alguma intervenção, tudo isso. Eu disse, não, tranquilo, até a minha preferência, né? Porque do Ryan foi muito tranquilo, né? O expulsivo do Ryan eu fiz 3 forças, ele nasceu. E ele nasceu com 3.976 de parto normal. E aí a Ana, eu acho que a minha pressão baixou na hora, eu tava com muito calor, eu tava suando demais. A enfermeira me dando água, secando meu suor. Nem parece que já faz quase 2 anos, 1 ano e meio, né? É muito real ainda, tipo, a gente lembra muito forte. E aí, eu sei que eu fiz umas 2, 3 forças e nada, e nada, e nada. Eu já tava exausta, eu tava cansada demais, eu não tinha dormido a noite inteira, né? Com dores, eu tava muito cansada. E a médica não me falou ao certo o que aconteceu, mas eu sei que a cabecinha da Ana saiu e ela me disse que ela tinha girado o ombrinho, alguma coisa assim. Aí dessa semana uma pessoa que eu sigo no Instagram disse que aconteceu com o bebê dela. Eu até anotei um nome que eu acredito que tenha sido isso, que possa ter acontecido com a Ana, que a médica me disse que não poderia fazer muita coisa porque poderia fraturar a clavícula, né? E aí ela disse, mãezinha, é tu, vamos lá. E daí começou, né, a me ajudar pra Ana nascer de uma vez, né.
Eu anotei aqui, que eu não sei onde eu anotei, que eu acredito que possa ser distócia de ombro, que foi, eu acredito que tenha sido isso que aconteceu, que nasceu a cabecinha e ela meio que girou ali e pode ter fratura, né, e tal. E aí, acho que eu acredito que tenha sido isso que aconteceu com a Ana. Porque na hora a gente não lembra de muita coisa ali, ela comentou, a médica falou, só que tu tava tão na adrenalina que tu não consegue prestar muita atenção, né. Depois de muito esforço, eu lembro que aquela sala tava cheia de gente, acho que tinha umas 3 enfermeiras me ajudando, tinha 2 médicas, já tinha o pediatra esperando também, porque lá eles fazem aquela hora dourada, né, o bebê fica contigo ali. Todos os procedimentos são depois de 1 hora e pouca. Quando o bebê nasce, o médico só avalia ele ali, vê se tá tudo certinho, e depois de um tempo que é levado para fazer vacinas e tal, né, o que precisa, os exames de protocolo. E depois de muito esforço, a Ana nasceu. Um choro estrondoso. Ela nasceu pesando 3,694 e 50 centímetros. Eu tive laceração. Não lembro o grau de laceração, eu sei que machucou bastante. Por conta dessa virada que deu, né? Acabou machucando muito pra trás, assim. Os meus pontos levaram 30 dias pra cair. Foi muito doloroso, essa foi a pior parte, porque eu não conseguia me movimentar direito. Bem diferente da do Hyla, que eu já cheguei em casa fazendo tudo, me abaixava, levantava, caminhava normal. Da Ana foi mais complicado, mas graças a Deus ela veio com muita saúde. E, assim, só agradecer demais, agradeci muito as enfermeiras que me ajudaram demais, assim. Me ajudaram depois a fazer a pega no seio, tudo. Depois desse tempinho elas vieram, né, e levaram a Ana pra fazer os exames. A Ana era muito dorminhoca no hospital. Ela mamou assim que nasceu e depois ela dormiu o dia inteiro. A gente tava preocupada porque como eu tive diabetes gestacional, não podia ficar muito tempo, né, sem mamar, pra não dar pico de glicemia, não sei se é assim que fala, pra não cair demais, né, porque ela tava acostumada com a quantidade de glicose e aí ficar sem essa quantidade poderia ter alguma complicaçãozinha ali, né? E aí elas começaram a mandar eu tentar acordar ela. Eu tentava acordar de jeito, de tudo quanto é jeito, ela não acordava. E aí depois a gente conseguiu acordar ela mamou, mas ela foi muito boazinha, assim. E sempre foi um bebê, até que bonzinho, assim, ela não teve. Teve cólicas, mas no normal, sabe? Mas eu acho que resumindo foi isso. Um pouco da minha gestação aí pra vocês, do meu trabalho de parto, bem resumido, assim, porque não tem como gravar e tem muitos detalhes que a gente vai, às vezes, esquecendo. Mas gratidão demais, assim, as enfermeiras do Hospital Dom João Becker, de Gravataí, que esse não é mais o nome, mas todo mundo conhece lá. As médicas que me acompanharam também durante toda a gravidez, no trabalho de parto, o pediatra muito querido também. Então, só gratidão por ela ter vindo cheia de saúde, por ter dado tudo certo, eu ter tido meu parto natural, né, tão sonhado, porque o do Hyla eu tive o soro e tive a episiotomia, consentida por mim, mas tive, então não foi um parto normal, e o da Ana foi um parto 100% natural, sem nenhuma intervenção, e foi difícil, mas uma experiência que eu jamais vou esquecer. Então, era isso. Conhecer um pouquinho, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu posso gravar outro vídeo falando mais sobre, com detalhes. E já desde já agradecer quem acompanhou o vídeo até aqui, tá? E se não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de casa, de maternidade, já fica aqui para nos acompanhar nos próximos vídeos. Então, que vocês tenham uma semana incrível e até o próximo vídeo.